Olá, amigos. Graças a Deus, uma boa noite a todos, um bom dia, uma boa tarde, porque como a gente vai postar depois no Facebook, a gente já vai dando também, perdão, no YouTube, a gente já está dando também um bom dia, boa tarde, boa noite, ok? Meu nome é Edson Rosa, sou terapeuta holístico, metafísico e, acima de tudo, graças a Deus, aprendiz de ser humano. A gente tinha prometido a um grupo de amigos, né, principalmente do Projeto Universo, por mais que a gente vai deixar gravado aqui a quem se sintonizar e se sentir afim, a falar algumas coisas da nossa vida ou fazer o Evangelho. Hoje, em si, segunda-feira, toda segunda-feira eu faço o Evangelho. A gente vai falar sobre fé raciocinada, empoderamento e autonomia espiritual, né? Sempre correlacionando com o Evangelho segundo o Espiritismo. E isso para aqueles que se sentiam afim. Quem não se sentir afinizado com isso, de boa, né? Cada um segue a sua vida, olha, ouve o que quiser. Mas, para quem está aqui me dando boa noite, uma boa noite, meus amigos, e vamos lá. Geralmente, quando a gente faz o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente abre, recita a leitura e assim faz um comentário. Como eu estou aqui, eu e Deus, e bem acompanhado com Ele, a gente não vai abrir o Evangelho agora, vou deixar para algum momento em si, abrir de uma forma bem aleatória, e vou falando com vocês baseado no tema, né, que é fé raciocinada, empoderamento e autonomia espiritual. Por que eu estou trazendo esse tema em si? Eu sempre deixo durante a semana, o mês, ou os dias que passam, as pessoas me fazerem perguntas em box. E eu pego as perguntas mais, vamos dizer, parecidas, né? As que são mais feitas, e aí eu deixo para fazer uma live. E uma pergunta que, nossa senhora, muita gente está me perguntando essas 2 semanas, eu ia dizer esse mês, mas eu não vou faltar com a verdade não, mas umas 2 semanas para cá, é como ter autonomia espiritual nos tempos de agora, né? Como ter um empoderamento. E me vem sempre o que eu vou falar para vocês. Fé raciocinada. O que mais nós temos é pretensão. Eu sempre toco nessa tecla. Pretensão precisa de provas, pretensão precisa de testemunha externa, pretensão precisa de troca, pretensão precisa de barganha, pretensão precisa de um merecimento pelo feito. Pretensão não é fé. Pretensão compara, pretensão disputa, pretensão luta, pretensão briga. Tudo isso a fé não faz. O que é fé? Fé compartilha. Fé, antes de merecer, o ser já se tem benemérito. O maior mérito do merecimento dele é ele, ser ele mesmo. Enquanto pretensioso busca méritos para fora, quem tem fé raciocinada nutre benemérito por dentro. Então, quando a gente começa a falar isso, sem criticar religião, filosofia, sintonia filorreligiosa que for das pessoas, é uma coisa que eu mais vejo como psicoterapeuta, como ser humano, acima de psicoterapeuta, eu sou ser humano, falho como qualquer um, de vez em quando acerto, talvez mais erro do que acerto, mas estou tentando. É isso sobre fé. As pessoas fazem uma confusão sobre fé raciocinada que chega a ser torturante para as mesmas, porque uma fé raciocinada que lhe faz sofrer tem algum problema. A fé raciocinada, ela te tira a dor e o sofrimento. Ela não elimina, mas ela separa o que é dor da aprendizagem, da labuta, do dia a dia, do alto esforço, com U, que é interior, e do alto esforço com L, de relevo, de relevância exterior, as coisas santificadas de Deus. Do que é dor, martírio, no sentido de sofrimento, do que é sofrer com penúria, com angústia, com amargura. A fé raciocinada, ela separa muito bem esses sentimentos, dor e sofrimento, de uma forma muito clara, não só pelo sentido intelectual,
mas no sentido moral, ético, do convívio emocional entre as pessoas. Quem tem fé, mesmo, não disputa a sua fé com o outro. Quem tem fé não amputa o seu empoderamento, não se desfaz da sua autonomia de, no mínimo, nutrir dentro de si princípios de verdade e veracidade naquilo que segue. Um exemplo, todo mundo sabe, quem não sabe vai sair agora, eu sou espiritualista universalista, mas acima de tudo, eu creio no mesmo Deus que uma pessoa que tem um pingo de princípio digno de, no mínimo, respeitar o outro, não querendo para o outro o que ele não quer para si mesmo, assim adora. Então eu adoro Deus, Deus de amor. Se ele é Alá, Jeová, Jafé, Olorum, Tupã, Manitu, não me interessa. É um Deus de amor. O nome é o que menos importa. Este Deus dá o sol, dá a brisa, dá o ar, nos fecunda com a vida. Fecunda com a vida quem eu gosto e quem eu não gosto. Ajuda quem eu gosto e quem eu não gosto. Ele continua Deus. E outra, quem eu não gosto em nome deste ser Deus é tão merecedor de que eu, crendo ou não neste Deus que eu creio. Isso é fé, não porque eu tenho, mas é porque me dá paz ter isso chamado fé. Agora, uma fé onde o meu Deus corrompe os meus princípios humanos de xingar o outro, ofender o outro, machucar o outro e tirar de mim o meu livre-arbítrio de nutrir princípios morais e éticos, de, no mínimo, respeitar o outrem. Que Deus é este mesquinho e burro que eu vou seguir de uma forma a eu humanizá-lo de uma forma instintiva, pior do que eu mesmo, que já me corrompo por ser criado pela própria sombra, de ser Maria vai com as outras inconveniente. Isso se chama pretensão. Então, quando eu fico olhando, eu não vou tocar muito nesse assunto sobre preconceito religioso, mas só uma pincelada. Quando eu fico olhando na internet, irmãos da minha religião ou de outras religiões discutindo entre si, eu fico assim, meio assim, pensando, eu fico, meu Deus, eu não tenho por que defender a espiritualidade que eu trabalho. Uma, porque eles já são desencarnados, né? Eu acredito na vida eterna. Outra, porque eles são de Deus. Então, querendo aquelas pessoas ou não, eles são de Deus. Ponto. Eu só vou me proteger se alguém me agredir. Minha moral, minha ética, minha conduta e minha vivência humana. Agora, se ela fala mal do que eu sigo, eu vou me defender do quê? Do mal que ela me joga? Se é ela que está com mal? Então, tem algumas coisas que eu fico meio, né? Eu acho interessante, mas eu não condeno. Ou aqueles mesmos irmãos, mediante a sua religião e sua religiosidade, que criticam os mesmos pertencentes às suas religiões, porque têm formas, modos e maneiras de interpretar os espíritos, ou o Espírito Santo, ou os devas, ou os anjos, ou os santos, que eles creem-se e assim se acreditam. Então, o que eu mais vejo, né, mesmo sendo um evangelho, eu não estou aqui para criticar ninguém, é um bando de criança mimada, que pega Deus como brinquedo. Agora, se eu sair do lado religioso e levar do lado prático da vida e falar de empoderamento espiritual sem falar de espírito, é simples. O que é empoderamento espiritual, autonomia espiritual, sem falar do espírito externo? Eu tenho empoderamento espiritual quando eu não desejo ao outro o que eu não gostaria que alguém fizesse a mim. Então, nesse começo, eu já tenho uma ética de princípio moral. Vamos lá? Autonomia espiritual são princípios morais. E éticos, porque em mim. Moral é como eu me retrato com o outro. Ético é do que eu concebo de verdade e real em mim. Então, são coisas que está aí na internet, tem um monte de livros, até a Bíblia, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ou se não, o Novo Testamento, até o Velho Testamento, comenta muito sobre isso. Enquanto nós nos empendurarmos num Deus que não instiga-nos à atitude, nós vamos nos trazer em vida só sobrevivência
e vivermos como rudes. No Novo Testamento, segundo Jesus, evangélico, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, se você ler a passagem da Bíblia, você não vai ver um Jesus Cristo que manda o ser humano se ajoelhar 24 horas e rezar para Deus. Em toda a passagem de Cristo, ele fala, levanta e anda. Pega a tua maquinha, pega a tua cadeira, bota nas costas e segue sua vida. Mas não peque mais. Quando ele diz não peque mais, né, eu já fui evangélico, essa é minha interpretação, como eu já fui da Assembleia de Deus, ele tenta dizer, Deus é contigo, não peques mais, tu és sagrado, sacrossanto é seu corpo. Entre o Espírito Santo que te louva, na sua sã consciência lúcida do que tu é, pela cura que tu te faz. Isso em sentido mais teológico, profundo, mas isso não é muito interessante a muitas pessoas, ou talvez até seja, não sei. Já em sentido espiritual, não tão evangélico, mas levando para o Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus fala em todas as passagens, ore para Deus, o que ele fala? Respeite seu pai e sua mãe. Não tem como você orar para Deus se você não respeita o pai, a mãe, o irmão, você não respeita a sua miragem, você não se dá respeito a seu reflexo no espelho. Que empoderamento cristão, crístico é esse, meu Deus? Isso não se chama fé, isso é pretensão carente. As pessoas confundem nesse meio euforia com alegria. Tristeza como chamado de renovação, sadismo, fanatismo, como modismo ou modernismo de espiritualização intelectual, não moral, intelectual. Tipo, quanto mais sabe, mais degraus espirituais para algumas pessoas tem. Aí as pessoas me perguntam, como, Edson, eu posso conseguir autonomia espiritual, empoderamento espiritual? Fé raciocinada, meus irmãos. Aprendam a ler os livros entre linhas, questionando-se. Até se desacreditando, que muitas das vezes eu estou lendo, eu me desacredito, então eu procuro, no meu momento de silêncio, algo que evidencie em mim a destemperança, da falta de calma, da arrogância, da soberba, ou de defeitos. Eu preciso conhecer os meus defeitos para mim trabalhar neles. Não dá para tampar mais com a peneira. Porque senão nós vamos viver nesses tempos que estão agora, clamando em nome de Deus, sem mover uma palha na própria vida. Desejando que os Espíritos resolvam a nossa vida, sem procurar conhecimento, autoconhecimento, querer que as pessoas nos idolatrem, nos adorem, sem nós demonstrar o mínimo de respeito à carcaça física, quem medira a sua moral, a sua conduta, mediante o convívio com as pessoas. Fica difícil, muito difícil a gente querer jogar uma pedra de chumbo no ar e querer que ela plaire em cima das nossas cabeças, sem cair ao solo, porque nós cremos que Deus vai trabalhar na gravidade porque eu me mereço. Se eu nem me conheço, como é que eu vou merecer? Então, meus irmãos, eu não estou aqui dando chá de moral em ninguém, como ninguém é obrigado a estar assistindo o que eu estou falando, mas eu estou respondendo uma, duas pessoas, muito respeito e carinho, que perguntaram para mim, por que eu sofro tanto, Edson? Se eu acendo vela, eu rezo para Deus, eu faço o evangelho segundo o Espiritismo, eu oro salmos, ou eu rezo conforme os evangélicos, ou o budismo. Por que eu sofro tanto? Eu falo, meu irmão, fé raciocinada é decisão. Fé raciocinada é decisão. É uma incisão do mesmismo, do vitimismo, da conveniência e da preguiça. É uma incisão, é como arrancar um dente. Fé raciocinada arranca de nós o nosso pior. Deixa em carne viva onde nós devemos melhorar para que nossa vida ande. Viver esperando do lúdico, do mágico de fora, sem se engrandecer na fé raciocinada, louvando a Deus por dentro, vai dar ruim.
vai dar estresse, vai dar deprê, vai dar ansiedade e muitas das vezes até loucura, porque as pessoas perdem a sua bravura, a sua desenvoltura de atitude na sua própria vida. Fico sentada na cadeira, sentada na cama, deitada no chão, atirada os pés no sofá, esperando que sua oração materialize tudo em sua volta. Atitude que é bom, não. Fica difícil. Então, fé raciocinada não tem nada a ver com religião, nem com religiosidade. Tem a ver com empoderamento e autonomia espiritual. É falar, para aí um pouquinho. Deus já me deu duas coisas divinas: vida e existência. Existência. Cabe a mim viver a vida e sobreviver existindo na minha existência. A segunda parte é o que menos nós fazemos. E tem muita gente que culpa Deus, culpa a espiritualidade, né? Vive no acaso, culpa o destino. A gente tem que culpar alguém. A gente não raciocina na própria vida. Até hoje tem pessoas que acham que ter cultura literária lhe encrasura no nível de consciência que lhe dê brandura no coração. Eu, particularmente, né, que sou um espírito pagão, não posso falar por todos os meus amigos, mas tenho vários conhecidos que têm uma cultura muito mais vasta do que a minha. E eu, como não estou citando nomes, e não são todos, graças a Deus, é alguma parte, são pessoas secas, frias, enquanto eu também tenho familiares e conhecidos que não sabem ler e escrever, mas têm uma educação vasta no trato, no bem-trato, no retrato humano, entre os seres. Pelo sentir afeto, pelo sentir carinho e por doar amor. Muitas das vezes despercebidos, falando errado, falando trucado, mas sempre bem providos de uma boa e ilesa educação. Ilesa de quê? De arrogância, prepotência e soberba. Enquanto muitas das vezes os intelectuais é luxúria, agonia, euforia, ansiedade e embrutecimento do coração. Frieza. Então, enquanto nós ficarmos dando qualidades distorcidas ao que nós nos cremos, a nossa vida vai ser que nem aqueles bonecos do posto. Se não ventar, fica murcho. Se ventar, começa a se dar tapa em cima porque vira louco. Valeu? Agora eu vou começar aqui a responder algumas perguntas. O Evangelho está do meu lado para me socorrer. Me socorre aqui, viu, Evangelho? Tá aqui, eu estou batendo nele aqui na capa e vamos ver o que dá.